presidente, senhores vereadores e vereadoras, público presente. O que me traz à tribuna desta casa no dia de hoje, em primeiro lugar, é parabenizar a casa pelo discurso que alguns vereadores teceu aqui nesta tribuna, em relação à sensibilização do projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que diz respeito aos conselheiros tutelares, algo de suma importância, que já foi citado por alguns nobres dessa casa, e eu vejo que a casa realmente está unida, e quando é para discutir projetos que realmente traz benfeitorias para a nossa cidade, a casa realmente se une, arregaça as mangas e tenta fazer o possível para que algo deste tipo realmente aconteça, que acredito que a gente vai tentar se esforçar ao máximo para que seja colocado em primeira discussão na sessão de hoje. Em segundo lugar, senhor presidente, o que me traz à tribuna esta casa foi um relato de uma ex-aluna minha, chamada Catiele, que eu me fiz questão de vir à tribuna justamente para relatar esse fato. E ela me disse: Bruno, se eu puder estar presente hoje na sessão, eu irei, mas infelizmente eu não vejo ela aqui na tribuna, mas como eu havia me comprometido em poder relatar a reivindicação e a revolta que ela tinha em relação ao acontecido em nosso município, eu aqui estou. Eu vou ler um breve texto, eu resumi aqui, só para o pessoal entender e a gente poder se sensibilizar em relação ao que aconteceu. O nome dela é Catiele, ela foi minha aluna em técnica de enfermagem no Centro Técnico de Goiânia, e ela passou por um episódio no Hospital Belarmino Corrêa, coisa que não é novidade para ninguém, né? Mas a gente nunca deve deixar de registrar fatos que acontecem, que a partir do momento em que cai no esquecimento, todo mundo acha que está tudo bom, tudo uma maravilha, e que não é verdade. Na terça-feira do dia do jogo, o meu bebê de 10 meses apresentou febre. Como não havia pediatra no Hospital Memorial de Goiânia, recorri ao Belarmino. E também não havia pediatra. Então, já que estava lá, resolvi mostrar meu filho ao clínico, na tentativa ao menos de ele examiná-lo. E pasmem, o clínico de plantão nem tocou nele e disse que não sabia o que fazer. E tudo que foi feito foi administrar 9 gotas de dipirona e nada mais. Após toda a noite de febre, retornei ao Hospital Belarmino Corrêa, isso já na quarta-feira, dia 9, por volta das 10h30. Encontramos um pediatra. Passamos a esperar por todo o hospital o público que havia, pois tinham várias crianças, como o meu. O que não era normal foi a demora do médico, que passou cerca de 2h30 de almoço, voltando somente às 14h40, ou seja, das 10h30 às 14h40, ela ficou aguardando porque o médico passou de 10h30 às 14h40 em horário de almoço e de repouso. Durante todo esse período, ela relata aqui que o filho ficou exposto, enfim, a diversas doenças, porque tinham outras crianças também que tinham outras doenças, a gente, enfim, sabe que a exposição é muito grande, e orientou para que a enfermagem ficasse aplicando dipirona no horário prescrito para que a febre cedesse. Depois de 9 horas de permanência no hospital, o filho dela de 10 meses passou de 10h30 da manhã às 19h30 no hospital, sendo administrado dipirona para que a febre pudesse ceder e ele pudesse ir para casa, mas nada acontecia. Aí ela fez algumas reivindicações aqui, dentre elas falando a questão da humanização, que estampam um slogan de propaganda, o médico, um pacto pela vida. E, assim, relata também que tem muitos médicos comprometidos, eu também concordo, porque eu conheço muitos colegas médicos, amigos meus, que realmente têm compromisso. E, em resumo de toda a história, a criança não foi atendida, porque depois das 19h30 ele teve que se ausentar novamente para poder fazer sua refeição, no caso, a sua janta, que iria repousar por pelo menos mais 2 horas ou 2h30, para atender novamente o seu filho, que na verdade não teve o caso resolvido, e ela se revoltou, inclusive me marcou no Facebook, marcou até o vereador Laércio também, marcou o prefeito Fred Gadelha, dizendo que, teceu até alguns comentários ao meu respeito aqui, dizendo que eu ensinei a amar a saúde pública, tal, enfim, e me sensibilizei com esse relato. E qual é a conclusão que a gente tira disso? A gente vai começar a encarar uma eleição
para o governo do Estado, deputado estadual, deputado federal, governo, senador, presidência. E às vezes eu começo a analisar, e às vezes sou interrogado por algumas pessoas, e o pessoal diz assim para mim: Bruno, tu vai acompanhar quem para o governo do Estado? Bruno, tu vai tentar seguir qual linha, qual trecho, qual tipo de bandeira que tu vai tentar erguer durante todo esse processo? Independente da minha postura que eu vou adotar ou não em relação ao governo do Estado, eu não sei nem se eu vou adotar postura de apoio declarado para alguém, mas eu quero deixar bem claro o seguinte, que eu sou extremamente revoltado com o que acontece, porque isso não é um fato isolado que acontece no nosso Hospital Belarmino Corrêa. Isso não é uma coisa que acontece há 6 meses, há 1 ano atrás, não. Desde que eu me conheço de gente, que eu finquei o pé aqui nessa cidade, é que eu tenho queixas horríveis, absurdas, e cada vez mais me surpreendo com o que vem acontecendo ali dentro. Eu acompanhar, em outras palavras, posso até estar sendo precoce no que eu vou dizer aqui, com o tipo de conduta que o governo vem adotando dentro desse hospital, e acompanhar e fazer com que isso dê um procedimento, se prolongue por mais anos, é eu aceitar que isto aqui, um relato dessa colega, que me marcou no Facebook, sensibilizou, e que passou o dia inteiro sem ter seu caso resolvido, uma criança de 10 meses, que só aplicava dipirona e mandou para casa e não resolveu nada, eu achar que está tudo bom, eu achar que está tudo uma maravilha. E eu escutar do próprio candidato ao governo do Estado, Paulo Câmara, que o órgão mais incompetente do Estado chama-se a Compesa, como a vereadora Amanda Gomes aqui bate e com propriedade no que fala. Não me declaro em relação a qualquer postura, mas afirmo a seguinte questão: independente de quem for que vá assumir esse governo do Estado, independente de qual promessa que venha bem argumentado, meu amigo. Porque a partir do momento em que eu adotar uma postura radical em relação ao que vem acontecendo, das obras, sonhos, promessas, que esses candidatos vêm aqui, querer dar um de bom samaritano, querer passar o pirulito na boca do povo e achar que o povo é idiota, se depender desse vereador aqui, ele vai deixar o pessoal bem esclarecido no que diz respeito à questão saúde. Era somente isso, senhor presidente. Muito obrigado.